seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Pai, nós estamos aqui entregando este momento de culto nas Tuas mãos, Te louvando, para que o Senhor cresça, para que o Senhor transborde em nossa vida, para que o Senhor transborde no nosso coração. Nosso intuito, Senhor, é que o Senhor cresça e todos nós diminuamos, porque toda a glória, toda a honra, todo o louvor sejam dadas somente a Ti, Senhor. Fala o nosso coração neste momento. Tua palavra que é viva, que é eficaz, Tua palavra que tem o poder para nos transformar. Neste momento nós abrimos o coração para a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Amém? Antes de iniciarmos nossa mensagem, pediram para eu dar um aviso a respeito das ofertas da igreja. O QR Code dos bancos mudou, agora é para o banco Sicoob. Então, se você tentou fazer sua oferta e viu que apareceu um banco diferente, fique tranquilo, não tenha dúvida, está tudo certo. Estamos utilizando agora, dando preferência para esse formato do Pix. Tudo bem? Relacionamento com Deus. Eu quero conversar com você nesta noite sobre um tema que tem tocado muito meu coração, que é uma vida plenamente transformada. Uma vida plenamente transformada. E para isso nós vamos ler o livro do profeta Isaías, capítulo 55. Pela manhã, Felipe nos ministrou dos versículos 1 ao 7, e hoje agora à noite nós vamos ler do versículo 6 até o final, versículo 13. Isaías 55, do 6 ao 13, diz assim: busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado, invoquem-no enquanto Ele está perto. Que o ímpio abandone o seu mau caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, e para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Vocês sairão com alegria e em paz serão guiados. Os montes e as colinas romperão em cânticos diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, em lugar da sarça crescerá a murta, e isso será para a glória do Senhor e sinal eterno que nunca se apagará. Palavra do Senhor. Amém? O que eu posso fazer para transformar a minha vida? Eu tenho certeza que todos vocês que entraram aqui nesta noite desejam alguma transformação de vida. Independente da área, independente de uma transformação radical ou uma transformação mais branda. Mas eu tenho certeza que todos nós aqui nesta noite desejamos ser transformados. É muito difícil você estar aqui nesta noite, neste calor, louvando a Deus conosco e não desejar uma transformação de vida. O que fazer para ter a minha vida transformada? Quando eu olho para o livro do profeta Isaías,
eu encontro palavras que me ajudam a responder essa pergunta. O livro do profeta Isaías é dividido em 3 partes. A primeira parte de Isaías vai do capítulo 1 ao 39. E essa parte se destina para aquelas pessoas que viveram na época do profeta Isaías. Aquelas pessoas que ainda não viveram o exílio, mas que o profeta falou que ele viria. Os capítulos 40 ao 55 é a segunda parte de Isaías. E essa segunda parte de Isaías fala para as pessoas que estão sofrendo no exílio da Babilônia. O rei Nabucodonosor chega, destrói Judá, destrói Jerusalém, destrói o templo e leva muitos cativos para a Babilônia. E no meio desse cativeiro, nesse sofrimento, é que nós encontramos as palavras do capítulo 40 ao 55 de Isaías. E a terceira e última parte, do capítulo 56 até o 66, destina-se àquelas pessoas que estão voltando do exílio. O rei Ciro da Pérsia chegou, conquistou a Babilônia e agora o povo de Deus pode voltar para a sua terra para reconstruir a sua cidade. E esses últimos capítulos, 10 capítulos finais, destina-se a esse povo que está nessa expectativa de voltar e de se reconstruir. E esse texto que nós lemos do capítulo 55 é o final desta segunda parte. Depois desde o capítulo 40, ao longo desses 16 capítulos, o profeta vem ensinando o povo o seguinte: que esse sofrimento, que toda essa vida que eles estão vivendo no exílio vai ter um fim. Só que se levanta um grande problema. Se o nosso pecado nos levou para o exílio, como ficará a questão do nosso pecado para que nós possamos voltar do exílio? E a resposta brilhante, numa das porções mais belas da Bíblia, essa porção de Isaías é: vocês vão ser sarados e curados dos pecados de vocês, porque o meu servo sofredor vai levar as iniquidades de vocês. E do capítulo 40 até o 55, nós temos 4 cânticos do servo sofredor, 4 poemas que apontam para a obra de Jesus na cruz, sendo o último deles e mais conhecido o final do capítulo 52 e o capítulo 53 inteiro, no qual nós temos as palavras: sobre as suas pisaduras, pelas suas pisaduras nós fomos curados, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Palavras conhecidas da Escritura que apontam para a obra de Jesus. Pois bem, voltando à pergunta: o que eu posso fazer para transformar a minha vida? Eu creio que nós podemos olhar para o profeta Isaías e para o seu público. Se você sente que vive num verdadeiro exílio, se você sente que está num cativeiro, se você se sente muitas vezes aprisionado, se você se sente num casulo e você busca por liberdade para voar para lugares mais longe, para lugares mais altos, se você se sente preso, se você sente que está perdendo a sua vida, se você sente que não está vivendo aquilo que Deus tem para você, essas palavras são para mim e para você, porque essas palavras nos dão a esperança que nós precisamos para transformar a vida, para sair do exílio onde nós possamos estar e viver a renovação que Deus tem para nós. Você quer transformação de vida? Se você quer transformação de vida, eu convido você a ficar comigo e atentar para o que o profeta diz. Para nós transformarmos a nossa vida, nós temos os motivos. Nós temos um convite. E nós temos motivos para esse convite. E isso está ali no versículo 6 e 7 do texto que nós lemos. O versículo 6 é o centro do capítulo 55, que diz: busquem o Senhor enquanto vocês podem achá-lo. A gente precisa entender que a busca pelo Senhor é algo que precisa ser urgente na nossa vida. Nós precisamos buscar o Senhor, a palavra diz, enquanto nós podemos achá-lo. Essa expressão, enquanto se pode achá-lo, não significa que o Senhor está perdido e vai ser achá-lo. Mas isso indica que nós temos uma urgência
uma urgência para buscar o Senhor. A busca pelo Senhor, meu amado, minha amada, não pode ficar para amanhã. Se nós queremos transformação de vida, a busca do Senhor, pelo Senhor, precisa ser hoje. Busquem o Senhor é o convite que o profeta faz. Só que ele diz o seguinte: que o ímpio abandone os seus maus caminhos e os seus maus pensamentos. Caminhos e pensamentos, coisas que estão na nossa mente, no nosso coração, e coisas que estão na nossa prática. Toda a nossa filosofia de vida, o profeta faz um convite: abandone. Abandone os seus maus caminhos e os seus maus pensamentos. É impossível uma verdadeira transformação de vida sem o arrependimento, sem a mudança de rumo. Se nós queremos transformar a nossa vida, nós precisamos olhar para a nossa vida e entender: existem alguns caminhos e alguns pensamentos que eu necessito mudar, que eu necessito corrigir. Se eu não mudar, se eu não corrigir, se eu não abandonar, eu não vou viver essa transformação que o Senhor tem para mim. E ele diz: se arrependam e voltem para o Senhor. Percebe que nós temos um trilho? Nós temos uma busca que deve ser incessante, uma busca que deve ser urgente, uma busca que não pode esperar até o dia de amanhã. Nós temos um abandono. Esse caminho, esse pensamento não serve mais para mim, eu preciso abandonar. E uma vez abandonando, o que eu faço? Eu volto para o Senhor. Meu amado, isso é muito profundo e precioso. Guarde isso no seu coração. Deus é para onde nós voltamos. O céu é para onde nós voltamos. A cruz é para onde nós voltamos. Porque eu e você fomos criados pelo Senhor, nós somos do Senhor, saímos do Senhor, e uma vez que nos distanciamos do Senhor, o Senhor é para onde temos que voltar. O convite do profeta é: vocês têm que estar onde vocês nunca deviam ter saído. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos que porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Todas as coisas envolvem quem? A minha vida e a sua vida. A minha vida é do Senhor, a minha vida é para o Senhor, e a minha vida só existe por meio do Senhor. Portanto, o convite do profeta para voltar é porque eu saí de onde eu nunca deveria ter saído. A nossa vida não está da forma como nós gostaríamos que estivesse, porque nós saímos de um lugar perfeito e resolvemos andar com as nossas próprias pernas. A nossa vida precisa de transformação, porque nós escolhemos os nossos próprios caminhos e os nossos próprios pensamentos. E os nossos caminhos e os nossos pensamentos nos levam para longe da casa do Pai. E o convite, assim como você já conhece na parábola do filho pródigo, é o quê? É voltar para a casa do Pai. Talvez você já tenha vivido momentos na sua vida em que você sentiu a sua fé muito mais firme, muito mais fervorosa. Talvez você já foi muito mais assíduo na igreja. Talvez você já foi muito mais assíduo na oração, na busca pela palavra do Senhor. Talvez você já buscou a presença de Deus com muito mais profundidade do que você busca hoje. O convite para você nesta noite é: volte para onde você nunca deveria ter saído. Sem voltarmos para o Senhor, não há transformação de vida. Esse é o convite: busque o Senhor, se arrependa e volte para o Senhor. E as motivações desse convite? Eu quero falar para você sobre 3 motivações para nós fazermos isso. Porque fazendo isso nós temos a nossa vida transformada. Em primeiro lugar, porque a natureza daquilo que Deus tem para mim e para você é altamente distinta. No versículo 8, o profeta está dizendo: porque assim como os céus são maiores do que a terra, mais altos do que a terra,
assim os meus pensamentos são maiores do que os pensamentos de vocês, e os meus caminhos são maiores que os caminhos de vocês. No versículo 8 ele diz: porque os meus pensamentos e os meus caminhos não são os pensamentos e os caminhos de vocês. E no 9 ele compara com o céu e a terra. O profeta está nos dizendo que o que Deus tem para nós é distinto do que nós trilhamos para nós mesmos. Nós temos um pensamento e um caminho, nós temos algo que comanda a nossa mente e o nosso coração, e algo que se transforma em ação, que nós trilhamos. E Deus também tem algo para a nossa mente, para o nosso coração e para a nossa prática. Só que Deus está dizendo: o que eu tenho para você é diferente. Se nós queremos transformação de vida, nós precisamos entender que os caminhos e os pensamentos do Senhor são distintos dos meus. Só que não somente distintos, agora sim eu entro na metáfora do céu e a terra. Quão distintos, quão diferentes. Não somente diferentes e distintos, mas são maiores do que os nossos. Quão maiores? O profeta está dizendo: quanto mede a distância entre o céu e a terra? O quão longe o céu está da terra? Pois bem, essa distância do céu e da terra é a distância entre o que eu, o Senhor, tenho planejado para vocês e o que você planejou para você mesmo. Os planos de Deus para nós são infinitamente maiores do que os nossos próprios planos. Muitas vezes nós pensamos que a melhor maneira de nós vivermos é sendo donos do nosso próprio nariz. Muitas vezes nós achamos que a melhor maneira que nós podemos viver é trilhando o nosso próprio rumo e vivendo independentemente. Só que Deus tem um convite para nós. Por que trilhar caminhos e pensamentos terrenos, se eu tenho para vocês caminhos e pensamentos que vêm do céu? O motivo pelo qual nós precisamos buscar incessantemente o Senhor para ter a vida transformada é que quando nós nos arrependemos e quando nós voltamos ao Senhor, essa distância entre o céu e a terra é rompida. O céu pode descer na terra, porque os pensamentos e os caminhos do Senhor se tornam parte da nossa vida. E como isso é possível? Por que o arrependimento tem tanto poder? Por que buscar ao Senhor e voltar ao Senhor pode ser tão transformador na minha vida? Aí o profeta vai responder com uma outra metáfora, falando da palavra. Ele compara a palavra que sai da boca do Senhor como a neve e a chuva. Porque assim como a neve e a chuva descem dos céus e para lá não voltam, sem que fecundem a terra, semeiem a terra, a fecundem e a façam brotar, e deem semente ao que semeia e pão ao que tem fome, assim é a minha palavra. Não voltará para mim vazia, sem cumprir o propósito para o qual eu a designei. Amados, existe uma dádiva, existe um dom que saiu do céu e nos encontrou aqui na terra, e é capaz de fazer toda essa transformação. E quando nós vemos essa palavra do Senhor, Jesus se identificou com essa palavra. Lá em João, capítulo 1, versículo 1, o apóstolo diz: no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Jesus é a palavra de Deus que desce do céu ao nosso encontro. Jesus é o dom precioso de Deus que desce dos céus e vem ao nosso encontro. E esse dom, essa dádiva que veio dos céus, ela é dada em 3 características que nós aprendemos no texto. Primeiro, ela é dada de forma absoluta.
Porque assim como a chuva e a neve, a minha palavra desce do céu e para lá não volta. Essa dádiva, esse dom que nós recebemos do céu, nos é dado de forma absoluta. Quando nós pegamos a nossa Bíblia e nós vamos buscar a palavra de Deus através das Escrituras, porque as Escrituras testificam de Jesus, nós podemos crer, amados, que o que nós temos aqui é amplamente suficiente para tudo aquilo que nós precisamos na nossa vida. Jesus falou para os seus discípulos: tudo que o Pai me deu a conhecer, eu não guardei nada para mim, eu tenho revelado a vocês, porque a palavra desce do céu e para lá não volta, ela é absoluta. Só que além de ser absoluta, ela é altamente eficaz. Para lá não volta, sem que a fecunde a terra, sem que regue a terra, a fecunde e a faça brotar. O serviço não é feito pela metade, a obra que Deus faz é completa. A palavra de Deus não somente rega, mas rega e fecunda. Não somente rega e fecunda, mas rega, fecunda e faz brotar. Esse é o poder que a palavra de Deus tem na nossa vida. Regar o nosso coração, fecundar o nosso coração e fazer brotar no nosso coração. Ela é dada de forma absoluta, desce do céu e para lá não volta, de forma eficaz, rega, fecunda e faz brotar. E em terceiro lugar, ela vai de encontro a todas as nossas necessidades, dando semente ao que semeia e dando pão àquele que tem fome. A palavra de Deus semeia o arrependimento no pecador e o alimenta. Do que um semeador precisa? Precisa de sementes. Do que um faminto precisa? Precisa de pão. Da mesma forma, a dádiva, o dom que sai do céu e chega ao meio do seu coração, vai de encontro total às nossas necessidades. Talvez você possa estar pensando, mas quando eu me debruço nas Escrituras, quando eu leio a Bíblia, eu não sinto que Deus fala comigo. Como está o nosso coração para receber essa chuva, essa dádiva do céu? Como está o nosso coração, os nossos ouvidos? Nós não podemos confundir Deus não falar aquilo que eu quero ouvir com Deus não falar aquilo que eu preciso ouvir. Muitas vezes, amados, nós não ouvimos na palavra de Deus aquilo que nós queremos ouvir. Mas eu tenho convicção de que quando nós atendemos o convite de buscar o Senhor, de nos arrependermos, de voltarmos para o Senhor e nos debruçamos na palavra, eu tenho convicção que aquilo que nós precisamos, nós recebemos do Senhor. Porque a palavra que sai da boca do Senhor dá semente ao que semeia e dá pão àquele que tem fome. A palavra que sai da boca do Senhor não volta vazia. Por quê? Porque ela traz consigo mesma, o pecador arrependido de volta para Deus. Inclusive essa expressão voltar é a mesma utilizada ali no versículo 7, voltem para o Senhor, e no versículo 11, a palavra não volta vazia. A volta que o pecador vai até Deus é a mesma volta que a palavra não vai até Deus vazia, porque a palavra carrega o pecador junto com ela e traz de volta ao Senhor. E quais são as consequências? Nós temos um futuro abençoado. A transformação de vida está aqui. No versículo 12 e 13, os últimos 2 versículos, falam da glória desse futuro maravilhoso que vai ser essa restauração que Deus está prometendo para o povo. E aqui nós temos várias metáforas da natureza,
Vocês sairão com alegria, em paz serão guiados. Os montes e as colinas romperão em cânticos diante de vocês. Todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste. Em lugar da sarça crescerá a murta. E isso será glória para o Senhor e sinal eterno que nunca se apagará. Amados, a natureza está louvando esse futuro glorioso que Deus tem preparado para os seus filhos. E o que nós entendemos? O que isso tem a ver conosco? A natureza foi contaminada com o pecado. Quando o ser humano pecou, Deus falou lá em Gênesis 3: maldita é a terra por sua causa, e a terra produzirá espinhos, cardos e abrolhos, são espinhos, pestes, por conta do pecado. E aqui o profeta está falando que no lugar do espinheiro vai nascer o cipreste, uma outra árvore. Ou seja, o espinho que é consequência do abandono de Deus, o espinho que é consequência do pecado, vai dar lugar ao quê? Vai dar lugar a uma criação que está louvando ao Criador, a uma criação que não é mais maldita pelo pecado, mas uma criação que faz parte da redenção do Senhor. O profeta está finalizando o texto dizendo: se o pecado nos afastou da presença plena de Deus, nos tirou do Éden, colocou querubins para nos afastar de Deus e trouxe espinhos como consequência, nessa nova vida transformada pelo arrependimento, pela busca do Senhor, pela volta ao Senhor, vocês vão voltar à presença de Deus. Não tem mais querubim protegendo o jardim, o véu foi rasgado de cima a baixo quando Jesus morreu na cruz. A presença de Deus já é realidade. No lugar do espinho nós temos outras árvores agora. Deus está dizendo assim para mim e para você: tudo que o pecado nos tirou, tudo que o pecado manchou, tudo que o pecado corrompeu, pelo poder, pelo dom que vem do céu, pela obra de Cristo, pela eficácia da palavra de Deus, tudo isso será restaurado. E eu pergunto para você: quais áreas da sua vida você sente que estão feridas? Quais áreas da sua vida você sente que o pecado manchou, que o pecado estragou? Quais áreas da sua vida você sente que precisa dessa renovação? A busca incessante pelo Senhor, a busca incessante pela palavra de Deus, faz o céu descer na terra, meus amados. Essa busca incessante nos leva diretamente à presença maravilhosa de Deus. Você quer ter a sua vida transformada? O relacionamento com Deus é a chave para a transformação de vida. Jesus é a palavra que desceu do céu. Jesus é a palavra que desceu eficaz. Jesus é a palavra que trouxe o céu para a terra. Jesus é a palavra que trouxe o relacionamento de Deus de volta. Jesus é a palavra que nos conectou de volta com o Pai. E a Bíblia, amados, é o testemunho da obra de Cristo. Todos os dias, quando nós nos colocamos diante da palavra, debruçados na palavra, nós estamos dizendo para o Senhor: Pai, que hoje, que neste dia, mais uma porção do céu seja derramada sobre a minha vida. Que hoje, neste dia, mais uma porção dessa chuva eficaz, que não volta vazia para o céu, regue o meu coração, faça brotar o meu coração, fecunde o meu coração. Que hoje, ao debruçar nesta palavra, o Senhor me dê pão, porque eu preciso de alimento. Que hoje, ao me debruçar nessa palavra, os espinheiros da minha vida deem lugar
aos ciprestes. Os espinhos da minha vida sejam arrancados, porque pela Tua palavra nós podemos ter a esperança de um futuro abençoado. Não existe nenhuma outra possibilidade de nós transformarmos a nossa vida, a não ser com um relacionamento profundo com Deus. Se debruce na palavra de Deus, para que o céu, todos os dias, desça na sua vida com porções da palavra do Senhor, com porções dessa chuva que rega, fecunda e faz brotar, e colha os frutos de uma vida abundante num relacionamento profundo com Deus. Feche teus olhos, eu quero orar com você. Ó Deus, nós declaramos que os Teus caminhos, os Teus pensamentos são muito maiores do que os nossos, Senhor. Nós declaramos que a Tua palavra é viva e eficaz. A Tua palavra não volta vazia. A Tua palavra traz o pecador junto com ela. A Tua palavra nos transforma. Ela é dada de forma absoluta.